Olá pessoal, eu sou o Marcos Maltempe, professor e pesquisador da Unesp, e este é o podcast EducaBits. Hoje vamos falar sobre o uso do computador na educação, com foco na atividade de programação. Podemos pensar o computador como máquina de ensinar e como máquina a ser ensinada. No primeiro caso, a gente tem os tutoriais que visam passar um conteúdo para o aprendiz e ficaram muito populares nas décadas de 80 e 90, especialmente com o uso de multimídia. Do outro lado, temos a programação, que é justamente a atividade do programador ensinar o computador a realizar uma determinada tarefa. Para ensinar, precisamos organizar o nosso pensamento de modo a expressar aquilo que queremos ensinar. No caso da programação, utilizamos uma linguagem de programação que guarda semelhanças com a linguagem natural, como o português, por exemplo. Só que ela é mais simples. Ela tem regra, ela tem vocabulário, ela tem regras sintáticas e semânticas também. Só que por ser uma linguagem de programação, ela não pode ser ambígua, né? E isso a torna mais simples do que uma linguagem natural como o português. Ressaltando que a expressão escrita do nosso pensamento requer mais esforço de organização nossa do que a expressão oral, a manifestação do pensamento por meio de uma linguagem de programação é justamente a descrição da solução de um problema que o programador está querendo resolver. E aqui a gente está entendendo o programador como sendo o aprendiz. Idealmente, esse problema que o aprendiz está tentando solucionar por meio da programação deve ser de seu interesse pessoal. Ao fazer a descrição na forma de uma linguagem de programação, e aí cabe ressaltar que existem várias linguagens de programação, né? Algumas especialmente desenvolvidas para serem utilizadas na educação, ele gera um código, né? Realiza uma escrita, e aí essa escrita a gente chama de código, que é colocado para o computador executar. O computador executa esse código de maneira fiel e imediata, ou seja, executa sempre da mesma forma aquele código, sem qualquer tipo de interferência, né, diferente de outras atividades que a gente pode pensar, por exemplo, a escrita de um texto em que a gente passa para um colega ler, e aí ele não é fiel, ele vai executar, ele vai ler aquele texto e dar um feedback para a gente, dependendo da relação que ele tem com a gente ou do interesse dele no texto, enfim, diversos fatores aí podem influenciar esse feedback. O computador não, ele vai sempre executar aquele texto, aquele código, que é o programa, a descrição da solução do problema, da mesma forma. E é imediato também, ou seja, o computador executa, né, se for os programas que a gente está pensando aqui são programas que não tomam muito tempo de execução, não é algo que exige muitos cálculos e assim por diante. Então ele vai executar isso daí e apresentar o resultado quase que imediatamente. Esse resultado geralmente é apresentado na tela do computador e a partir dele o programador passa a refletir, né, idealmente, sobre aquilo que ele esperava ao planejar, né, a descrição que foi feita. Observamos então uma espiral que teve início com a descrição, seguida pela execução feita pelo computador e a apresentação do resultado. Esse resultado idealmente leva a uma reflexão por parte do aprendiz que compara aquilo que foi apresentado pelo computador com aquilo que ele esperava ao planejar a programação, a descrição. Geralmente o resultado não condiz, não bate exatamente com aquilo que o aprendiz esperava, a menos que seja um programa muito simples ou que ele já tenha feito esse tipo de programação anteriormente. Então, ao ser surpreendido pelo resultado, vamos chamar assim, da programação, o aprendiz ele pode entrar numa fase muito interessante dessa espiral, que é a depuração, que vem do inglês debugging, que é a ideia de tirar o bug, né? Tirar o bug em inglês a gente pode entender como sendo um inseto, né? E a origem, conta a história, é que nos primeiros computadores eletrônicos, que eram gigantescos, né? Que as pessoas andavam dentro deles para mexer justamente nos cabos, de modo a realmente programar eles dessa forma, o programa apresentava um erro
que posteriormente foi solucionado com a retirada de uma mariposa dos circuitos eletrônicos. Então daí que veio a ideia do debugging, da depuração, de tirar o erro. A depuração ela pode se dar em diferentes aspectos. Ela pode se referir, né, no momento em que o aprendiz então se lança a essa atividade de tirar o erro, ele pode verificar que falta para ele conhecimentos sobre o conteúdo que ele está programando. Então, por exemplo, ele está querendo resolver um problema matemático de encontrar as raízes de uma equação de segundo grau e ele não tem conhecimento suficiente sobre equação de segundo grau. Então ele precisa se dedicar mais ao estudo da equação de segundo grau antes de continuar nessa espiral. Ou ele não conhece o suficientemente sobre a linguagem de programação para poder expressar o pensamento dele naquela linguagem específica. Então ele precisa trabalhar, estudar um pouco mais sobre a linguagem. Ou ainda, o pensamento lógico dele está falhando, né? O sequenciamento que ele está desenvolvendo para os passos que solucionam um problema, eles não estão adequados. Então ele precisa também trabalhar isso daí. O interessante dessa atividade é que toda ela acontece num contexto da solução de um projeto ou de um problema, né, em que o aluno, idealmente, ou o aprendiz está envolvido. Então tudo isso está contextualizado para ele. Ele não está buscando mais informações sobre a equação de segundo grau ou linguagem de programação porque alguém pediu para ele, mas sim porque ele está querendo resolver um problema. E solucionar um problema por meio da programação, para quem conhece ou já fez isso, deve ter sentido uma satisfação pessoal muito grande, né? Porque essa atividade de fazer a depuração dá origem a uma mudança naquela descrição inicial que foi executada pelo computador. Reparem que, diferente de outras atividades que a gente costuma realizar no nosso dia a dia, o nosso pensamento, né, vamos entender assim, que está registrado no código do programa, na descrição que foi feita, ele não é perdido. Ele está lá para ser olhado, observado, comparado, né? E isso daí é muito interessante do ponto de vista educacional, porque eu posso buscar, né, ao depurar, como que eu pensava ou como que eu pensei no momento da solução e como que eu estou querendo agora resolver o problema de modo a ter uma execução que me satisfaça. Isso como programador. Então isso daí é muito, muito interessante, né? A gente vê diversos potenciais nisso daí, nessa atividade. Primeiro, um dos mais relevantes que eu gostaria de destacar é a questão do erro aí, né? Quando a gente se depara com uma discrepância entre aquilo que a gente esperava e o resultado da execução, a gente entra nesse processo de depuração sem entender o erro como sendo algo negativo, né? Que geralmente a gente associa, o estudante associa, o aprendiz associa a algo que gera punições, notas baixas, chacotas e assim por diante, né? Aqui não, na atividade de programação o erro faz parte do processo. Além disso, a gente vê que a programação ela se inicia impregnada de intuição, né? O estudante ele traz o conhecimento que ele já tem, traz intuições e testa hipóteses provisórias ao executar o programa. Então ele pode, ao longo desse processo, testar suas ideias e ter um feedback imediato para poder regulá-las, enfim, interpretar o seu próprio pensamento. E se eu estou fazendo isso com outros colegas nessa atividade de programação, eu posso comparar também a maneira como eu penso a solução com a maneira como os meus colegas pensam. Então, por exemplo, por que o meu código, o meu programa tem 10 linhas para resolver um problema e o meu colega resolve o mesmo problema com um programa que tem 5 linhas? Ambos os programas resolvem o problema. A execução me satisfaz, vamos pensar assim. Mas tem diferenças ali. Então eu posso comparar, ver outras maneiras de pensar e isso também mostra pra gente que a programação não tem solução única. Isso é muito, muito rico do ponto de vista educacional. Eu não persigo uma única solução. Eu tenho abertura para diferentes modos de pensar, para diferentes modos de estratégias e de resolver o problema, né?
Todos esses aspectos levantados são muito positivos do ponto de vista da aprendizagem. O resultado da atividade de depuração é justamente uma modificação no código ou na descrição inicial que dá início a uma nova execução, nova reflexão, nova depuração e a uma nova descrição novamente. É uma espiral, portanto, que se encerra quando o aprendiz fica satisfeito com o resultado apresentado na execução do computador. Esses são processos muito interessantes do ponto de vista educacional, que estimulam a curiosidade, favorecem o desenvolvimento e o trabalho da sua própria intuição para solucionar problemas e a interação com as próprias tecnologias. É um processo que está em sinergia, por exemplo, com tendências educacionais atuais, como metodologias ativas e educação maker. E também o pensamento computacional. O pensamento computacional é algo que vem ganhando na última década muito destaque, sendo incorporado em diversos países nos currículos da educação básica, e observamos que ao aprender a programar, o aprendiz tem chance de se tornar um melhor pensador. Ele pode verificar e desenvolver estratégias como dividir o problema complexo em problemas menores, de modo que ele possa resolver diversos problemas menores e depois combiná-los numa solução do problema maior. Enfim, estratégias que favorecem a depuração, a refinar e melhorar processos de seu próprio pensamento e que são favorecidos, por repetições dessa espiral ao longo do tempo. Bom, pessoal, com isso encerramos o podcast de hoje. Incentivamos a você a entrar no nosso site, conferir as referências que utilizamos para desenvolver os nossos podcasts, a enviar seus comentários e assim por diante. Aguardamos você no nosso próximo podcast. Um abraço.